A Secretaria de Administração Penitenciária, criada para atender exclusivamente o sistema prisional do Amazonas, completou esta semana 1 ano. Entre os desafios a serem superados pela SEAP, atualmente comandada pelo secretário Pedro Florencio, está a desativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que mais uma vez teve a data adiada e que deve ajudar a reduzir a superlotação dos presídios, onde 58% da população carcerária é formada por presos provisórios. A descoberta de 4 túneis só este ano também aumentou o alerta para a segurança das unidades prisionais. As cadeias do Amazonas continuam superlotadas. Atualmente, nos 20 presídios do estado, 9.950 pessoas estão privadas de liberdade. O número é bem maior que a capacidade de lotação das cadeias, que foram construídas para pouco mais de 3.500 detentos. Por exemplo, entre os 11 presídios da capital, o IPAT tem capacidade para suportar 490 presos, mas atualmente estão no presídio 990 detentos. A situação se repete no Centro de Detenção Provisório Feminino. O presídio deveria ter apenas 560 detentas. Deveria, mas a apertada realidade mostra que vivem no CDPM 819 mulheres a mais. Nós temos que buscar soluções junto, naturalmente, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, né? Fazendo mutirões carcerários, que eu acho que ajuda bastante. Não adianta só nós, a Secretaria, fazer mutirão carcerário. Tem que ter uma parceria com o Judiciário. Os números que revelam a continuidade do problema superlotação foram divulgados durante uma coletiva de imprensa na Secretaria de Administração Penitenciária, que foi criada exatamente 1 ano atrás. Um dos desafios da Secretaria é desativar a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no Centro Histórico de Manaus. O prédio do século passado tem capacidade para 250 presos, porém a população carcerária daqui é de 343 detentos. Como vem fazendo nos últimos 3 anos, desde quando o Conselho Nacional de Justiça condenou a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, a Secretaria de Administração Penitenciária mais uma vez marcou uma data para desativar aquele presídio. Isto, pelas previsões, deve acontecer em junho, quando um novo presídio será inaugurado. Nós estamos, governador, num esforço muito grande devido à crise financeira que a gente enfrenta, que o país enfrenta. Ele determinou que o CDP2 fosse terminado. E ele tem feito os repasses necessários. A empresa construtora garantiu que até o meio do ano, mês de junho, ela entrega essa unidade prisional. A SEAP também lançou um livro com alguns dados que mostram a realidade da população carcerária do estado. 58% dos presos do Amazonas são provisórios, ainda esperam por julgamento. Essa porcentagem é bem maior que a média nacional, que é de 40%. Todos os dias, uma média de 26 pessoas entram nas cadeias do Amazonas e saem daqui apenas 20 por dia. Outra informação que o livro traz é que a faixa etária de presos de 18 a 24 anos representam 40% de todos os presos do Amazonas. É nesta faixa etária que a Thaís se enquadra. Aos 22 anos, ela acabou de deixar o sistema prisional. Eu caí porque eu furtava antes, né? Praticava de roubo. Thaís, enquanto menor, foi levada 7 vezes para centros socioeducativos e quando tinha 18 anos foi presa 2 vezes. Ela chegou a ser considerada uma das líderes no presídio, mas aos poucos foi se convencendo que precisava mudar. Tanto que no ano passado, ainda no presídio, começou a participar de curso de formação profissional. Agora, com uma profissão, cabeleireira, e por ter se destacado no curso, ganhou equipamentos para montar o próprio salão de beleza. Maravilhoso, né? É uma forma de viver diferente, sem fugir da polícia, sem fugir de todo mundo, viver normal com a justiça. Cerca de 4 quilos de ouro bruto, avaliados em R$400 mil e que estavam sem documentação fiscal regular, foram apreendidos por auditores fiscais da Receita Federal durante uma fiscalização em uma agência dos Correios do bairro Flores. A encomenda tinha como destino uma loja de fabricação de joias em São Paulo.
De acordo com a Receita Federal, a posse de ouro sem comprovação de origem consiste em diversos crimes, entre eles contra a ordem tributária e crime ambiental de garimpo ilegal. A legislação brasileira também considera contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem a autorização legal expedida pelas autoridades competentes. E 125 quilos de entorpecentes foram apreendidos por fiscais da Receita Federal na manhã de hoje, durante a vistoria de uma carga em um porto, no bairro Colônia Oliveira Machado. Cães farejadores da Polícia Militar ajudaram a localizar a droga que estava escondida dentro de cilindros. De acordo com a Receita Federal, a carga de cocaína, avaliada em 38 milhões de reais, tinha como destino a Austrália. O caso será investigado pela Polícia Federal. Os Jogos Olímpicos se aproximam e os turistas que visitarem o Amazonas também poderão aproveitar para conhecer um pouco mais da cultura indígena, bem próximo aqui da capital. Em uma comunidade de Iranduba, a recepção é feita a caráter. Os visitantes podem até dançar com os índios, comprometidos com o ecoturismo na região. Veja na reportagem. O caminho é pelo Rio Negro. Após seguir de barco, os turistas chegam para conhecer os indígenas que vivem nessa região, no município de Iranduba. Aqui a comunidade indígena é formada por 7 etnias. As ocas estão espalhadas por toda parte. Desde pequenos, eles começam a descobrir a mata e ensaiam com os tambores para seguir a tradição. Os turistas são recepcionados com as danças e os rituais próprios dos índios. De certos rituais, as crianças e as mulheres indígenas não participam. Eles deixaram as terras de origem para se comprometer com o desenvolvimento sustentável da região e receber turistas de várias partes do mundo nesta reserva a 72 quilômetros da capital amazonense. Não é de hoje que o turismo indígena é a opção de lazer para quem visita o norte do país. Essa comunidade no Amazonas é um dos roteiros para quem busca ter a cultura indígena como atrativo de viagem. Tanto o brasileiro quanto os estrangeiros. Vem pouco, mas todo dia nós realizamos esse passeio. Os visitantes são convidados para dançar junto aos indígenas. Leonardo e Rafaela ficaram encantados com a experiência inédita em meio à Amazônia. Muito bonito, né? O som, os instrumentos, né? A forma deles dançarem, né? E interagir com o público também, né? Uma cultura bem brasileira que muitas vezes fica esquecida e a gente não dá tanto valor. Então acho bem bacana, uma experiência maravilhosa. O artesanato é uma das formas de sobrevivência dos índios e as peças também significam proteção espiritual. Aqui, todos os costumes são preservados. Nós vivemos mais da pesca, um pouco da caça também e das frutas da selva. A dança é uma poderosa linguagem do índio relativa à cultura. Essa aposentada de Santa Catarina dançou e também quis levar a marca no rosto de outro bem cultural dos indígenas. Gostei, tudo legal. Vai levar a marca aqui da comunidade indígena? Sim, senhora, vou levar. Bem bacana. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória na TV, você fica com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.